Uma mulher caminha sobre a areia da praia aquecida pelo sol. A informação sobre a temperatura da areia é captada por nervos receptores na pele da sola dos pés. O impulso é conduzido pelos nervos sensitivos até a medula espinal, que transmite a informação ao encéfalo. O encéfalo recebe, processa e interpreta a informação. A areia está quente. Em seguida, elabora uma resposta que parte do encéfalo, passa pela medula espinal, pelos nervos motores, até chegar aos órgãos efetores, ou seja, aqueles que realizarão a ação, que nesse caso são os músculos que se contraem de modo coordenado, e a mulher então caminha em direção à água. As informações que transitam pelo nosso corpo, ou seja, o que percebemos do ambiente e nossas respostas a esses estímulos, são coordenadas pelo sistema nervoso e dependem de neurônios que atuam tanto de forma distinta quanto integrada. Assim podemos classificar os neurônios em 3 tipos. Neurônio sensorial é aquele que leva informações ou estímulos obtidos pelos órgãos dos sentidos, representados pelos olhos, pelas orelhas, receptores do tato, do olfato e do paladar, para o sistema nervoso central. Neurônio motor é aquele que leva as informações interpretadas no sistema nervoso central para os órgãos efetuadores ou motores, como os músculos ou as glândulas, onde as respostas aos estímulos serão executadas, e neurônio de associação, o que faz a conexão entre o neurônio sensorial e o neurônio motor. Também pode transmitir os sinais dos neurônios sensoriais até o sistema nervoso central, além de ligar os neurônios motores entre si. O sistema nervoso coordena as reações aos estímulos nervosos internos e externos, gerando diferentes tipos de respostas. A parte central e a periférica do sistema nervoso se relacionam para receber e analisar os estímulos e gerar a resposta adequada, atuando de maneira coordenada, desde a percepção do estímulo até a elaboração de uma resposta. Os receptores ou órgãos sensoriais recebem estímulos e os transformam em impulsos nervosos, que são transmitidos por meio dos nervos até a medula e o encéfalo. As informações referentes a esse impulso nervoso são processadas e uma resposta é enviada, também na forma de impulso nervoso, até o local de sua ação. Esses receptores são estruturas capazes de perceber estímulos, tanto externos como os ambientais, assim como estímulos internos. Esses estímulos geram impulsos nervosos que são transmitidos ao cérebro ou à medula espinal por meio dos neurônios sensitivos. No cérebro ou na medula espinal, ocorre o processamento da informação recebida, como um som que chega às orelhas ou uma luz que chega aos olhos. A coordenação nervosa é responsável pela geração de respostas ou ações, como o ato de movimentar o braço, entre outras partes do corpo. As estruturas que executam a ação, como músculos e glândulas, são denominadas órgãos efetores. A transmissão da informação do sistema nervoso para os órgãos efetores é realizada por meio de neurônios motores. Por exemplo, um atleta corredor, quando ouve o sinal sonoro captado pelas orelhas para o início da corrida, este sinal sonoro é transmitido direto ao encéfalo. O impulso nervoso gerado no encéfalo é enviado à medula espinal, que o encaminha para os nervos que se ligam à musculatura responsável pela execução do movimento. Assim, iniciam-se as contrações e extensões musculares pelo movimento que vai ocasionar na largada do atleta para a corrida. Todas as atividades do organismo humano são comandadas pelo sistema nervoso, porém algumas podem ser controladas conscientemente e outras não. Uma ação voluntária é aquela que temos a capacidade de comandar.
Muitos atos diários, como mexer o braço para tomar um copo de água ou ligar um aparelho, são voluntárias. É possível tomar a decisão de realizar essas ações ou interrompê-las. Em uma ação voluntária, a informação obtida pelos órgãos dos sentidos é transmitida ao cérebro, que analisa e elabora a resposta mais adequada ao estímulo recebido. Exemplo: ao planar numa asa delta, o sistema nervoso elabora inúmeras ações que dependem da vontade do planador, como fazer uma curva ou aterrissar. Já uma ação involuntária é aquela que não conseguimos controlar. Algumas atividades involuntárias, como a respiração, o sono e o bocejo, são coordenadas pelo tronco encefálico. As ações involuntárias são comandadas pelo sistema nervoso autônomo, que pode ser dividido em dois sistemas: o sistema nervoso simpático e o parasimpático, que possuem terminações nervosas em quase todos os órgãos. No sistema nervoso simpático, as ações em geral estão associadas às reações de luta e fuga, que são ativadas em situação de perigo, estresse ou sob o efeito de fortes emoções. Entre suas ações estão a dilatação das pupilas, o aumento dos batimentos cardíacos, o aumento na circulação do sangue nos músculos, estimular a produção de suor pelas glândulas sudoríparas, diminuir a secreção de saliva, dilatar os brônquios dos pulmões, diminuir a atividade digestória do estômago e intestino, promover o relaxamento da bexiga e estimular a secreção de adrenalina, conhecida como hormônio do estresse. Já no sistema nervoso parasimpático, as ações estão relacionadas ao descanso e relaxamento, que trazem o corpo de volta à condição normal após ter sido estimulado pelo sistema nervoso simpático. As respostas parasimpáticas estão voltadas para a conservação e restauração de energia nos períodos em que o corpo não está mobilizado para reagir ao estresse. Entre as ações do sistema parasimpático estão a contração das pupilas, a diminuição dos batimentos cardíacos, bem como a diminuição na circulação do sangue nos músculos, estimular a secreção de saliva, contrair os brônquios dos pulmões, estimular a atividade digestiva do estômago e intestino e promover a contração da bexiga. Ou seja, o sistema nervoso parasimpático age de forma antagônica ao sistema nervoso simpático e vice-versa. Agora, existem algumas situações em que, com treino, uma ação voluntária pode se tornar automática. Isso acontece quando se aprende a andar de bicicleta, a dirigir um automóvel, a ler ou a tocar um instrumento musical. Aos poucos, essas ações passam a serem executadas sem pensar, ou seja, elas se transformam em reflexos condicionados. O treino torna alguma dessas ações mais rápidas. É assim, por exemplo, com um goleiro de futebol. O tempo de reação à chegada da bola diminui com o treino. Muitas reações automáticas, como as chamadas de atos reflexos, não passam pelo encéfalo e são comandadas pela medula espinal. De modo geral, os atos reflexos são respostas prontas do organismo a situações que podem acontecer com ele, permitindo-lhe restabelecer o equilíbrio do corpo e protegê-lo de acidentes que possam oferecer riscos à saúde. A via nervosa associada ao ato reflexo é chamada de arco reflexo, que se constitui no conjunto formado pelos receptores sensoriais. O arco reflexo é a base dos atos reflexos, isto é, das respostas automáticas e involuntárias que temos quando reagimos a certos estímulos. A resposta do ato reflexo é muito rápida a um estímulo. Ao tocar um objeto quente, por exemplo, retiramos a mão dele quase que instantaneamente.
Ou ainda, quando colocamos um pedaço de alimento na boca, imediatamente começamos a salivar. Não controlamos essas ações, ou seja, elas são involuntárias. Um caso curioso é quando o médico neurologista costuma verificar nos pacientes a presença do reflexo patelar utilizando um martelo de borracha. Veja o esquema do reflexo patelar. Uma pancadinha abaixo da patela, osso do joelho, estica o músculo quadríceps femoral. Impulsos nervosos conduzem a informação à medula espinal. A medula espinal envia respostas e simultaneamente envia informação ao encéfalo. Os impulsos nervosos chegam até o quadríceps femoral, que se contrai. Como consequência, a perna sobe. O encéfalo recebe e interpreta a informação de que a pessoa recebeu a pancadinha. Nesses casos, a resposta é gerada pela medula espinal sem nenhum papel desempenhado pelo cérebro. Assim, o organismo reage rapidamente em situações de emergência, antes de tomarmos consciência do que está ocorrendo. Outro exemplo de ato reflexo é quando pisamos em algo pontiagudo com os pés descalços. O estímulo recebido pela pele é transmitido por neurônios sensitivos à medula espinal. Ela gera uma resposta rápida transmitida por neurônios motores aos músculos que levantam o pé. Para entender melhor a coordenação nervosa, é muito importante saber como o sistema nervoso humano é estruturado. Esse é o título desse vídeo que aparece aqui na tela. Clique nele e assista-o também. Você vai ficar impressionado com o que vai aprender. Um abraço do professor Lisandro, que te espera em outro vídeo. Muito obrigado!